Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde aqui? No nosso canal LE Esportes. Já vou te convidar de antemão, tá chegando pela primeira vez aqui? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, aquela coisa toda, ativa as notificações, deixa o teu comentário, compartilha aí com os teus amigos. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar das notícias do Internacional. Vamos lá. Falando, né, sobre toda essa atmosfera que envolve o dia a dia da equipe do Mano Menezes. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que até coloquei na minha planilha aqui dos assuntos, né, daquele roteiro que a gente vai trazer aqui para vocês. Primeiro aspecto, gente, tá acontecendo? Essa possibilidade de título do Internacional é real? Assim, gente, são 12 rodadas do Brasileirão e 8 pontos de diferença, né, para serem tirados nesse período. E eu vou já trazer, inclusive, alguns jogos que eu vejo, pelo menos a sequência do Palmeiras, que a equipe do Abel Ferreira pode acabar perdendo pontos. E o Internacional, obviamente, vai ter seus adversários também complicados. Mas, inicialmente, o Inter tem que fazer sua parte e torcer por um tropeço do Alviverde, tá? Lembrando que na última rodada, imagina aí você, torcedor. Na última rodada, o Internacional estando empatado em pontos ou estando a 1 ponto, 2 pontos de diferença, e um jogo no Beira-Rio seria aquela atmosfera, né, espetacular. O Inter não poderia bater na trave mais uma vez. Tem mesmo que conquistar o título, caso, né, aconteça essa situação, tá? Eu gostaria de trazer também uma abordagem para vocês, justamente dentro desse contexto. Tá acontecendo? Eu vejo muitos jornalistas, muitas pessoas da imprensa falando muito de Palmeiras, obviamente líder da competição, com merecimentos, 8 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Internacional. E com relação ao Flamengo, ainda falando muito da equipe do Dorival Júnior. Assim, obviamente, Flamengo e Palmeiras têm mais time do que o Internacional. Isso ninguém vai negar aqui. Mas o Inter é a equipe que no segundo turno tem o melhor desempenho. Isso também não pode ser negado. E também não pode ser negado o fato que o Mano Menezes faz um grande trabalho, é um técnico com perfil vitorioso e sabe, né, jogar competições, obviamente, de um alto nível de exigência. Lembrando que para o Internacional não foi tão bom a eliminação do Palmeiras na Libertadores, até porque a equipe da Abel Ferreira dividia, querendo ou não, atenções com a competição continental e com a eliminação só foca no Brasileirão agora, já que não está mais na Copa do Brasil. Por outro lado, o Flamengo, que é visto também como adversário do Inter, por que não dizer, foca em outras duas frentes, Copa do Brasil e Libertadores. E, teoricamente, o Dorival Júnior manda para as suas partidas, né, uma equipe mista, alternativa, reserva, né? Embora o time reserva do Flamengo seja o titular de muitas equipes do Brasileirão, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, até falando em cima dessa questão do tá acontecendo ou não, do panorama que a gente tem até o final do Brasileirão, a gente vai trazer aqui para vocês alguns jogos, né? Tô pegando aqui a sequência de partidas do Palmeiras, como também do Inter, partidas em que o Alviverde pode tropeçar, pelo menos na minha percepção. Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, uma partida totalmente possível de um empate ou de uma derrota. Botafogo, fora de casa, um confronto também complicado. O Atlético Goianiense, fora de casa, tem os seus riscos, embora eu acho que o Palmeiras vença. São Paulo, dentro do Allianz Parque, é um confronto clássico, né? Obviamente difícil. Tem um clássico também contra o Santos na próxima rodada, mas o Santos aí demitiu o Lisca, né? Não tá numa situação tão bacana, acho que o Palmeiras vence sem maiores tranquilidades, embora um clássico seja um clássico, né? Como o próprio nome já está dizendo. Atlético Paranaense, fora de casa, um confronto também muito difícil, né? Pode ser esse clima de revanche pela Libertadores da América. Lembrando que esse confronto contra o Atlético Paranaense, ele pode ser ali justamente o anterior da final da Libertadores. Então a equipe paranaense pode estar desmobilizada, muito provavelmente. Ainda tem um confronto, né? Diante do Fortaleza, dentro do Allianz Parque. E dos demais, o último compromisso contra o Internacional, dentro do estádio Beira-Rio. Agora a sequência do Inter, alguns jogos em que a equipe pode tropeçar, né? Esses próximos jogos, em que o Palmeiras vai ter Santos, Atlético Mineiro fora e Botafogo fora, e se o Inter vencer Atlético Goianiense fora, Bragantino em casa e Santos em casa, a diferença pode diminuir, pelo menos na minha projeção. Claro que não vai diminuir para 0 pontos, 1 ponto, né? Aí a possibilidade é muito mais difícil, mas talvez para 4, 5 pontos é uma distância que pode acabar acontecendo, tá? O Inter vai ter alguns confrontos complicados. Quando o Atlético Goianiense fora de casa, eu já acho que é um confronto difícil. O Atlético Goianiense, embora tenha sido eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, é um time muito qualificado, joga muito bem sobre seus domínios.
na qualidade do Jorginho, do Marlon Freitas, do próprio Thurin, né, que tá jogando razoavelmente na equipe goiana. Tem também um confronto importante contra o Flamengo, né, no Maracanã, na quarta, dia 5 de outubro, 9h30 da noite. Também o Internacional enfrenta o Botafogo fora de casa, tá? Enfrenta também a equipe do Atlético, recebe na verdade a equipe do Atlético Paranaense em casa, é um confronto também complicado. Enfrenta o América Mineiro fora de casa, também não é um confronto fácil. Também, antes do jogo contra o Palmeiras, vai, no caso, enfrentar o São Paulo no Morumbi. Então, pelo menos aí na projeção, a gente tem também alguns confrontos aí complicadinhos, como é o caso do Flamengo fora de casa, Botafogo fora, São Paulo fora, o Atlético Paranaense em casa, o América Mineiro fora, né? São confrontos nada fáceis, mas o Brasileirão a gente sabe como é que é equilibrado. E se o Inter der aquele sprint, né, aquela arrancada, como foi com o Abelão, aí, meu amigo, vai brigar por título, ninguém tem dúvidas disso, tá? E hoje a realidade, embora seja 8 pontos, né, uma margem bem difícil de ser tirada, é possível, o futebol permite isso. E até a própria projeção que a gente tem aponta para que Palmeiras tropece e o Inter também tropece, obviamente. Mas a questão é, o Inter precisa, na última rodada, estar no máximo 2 pontos atrás do Palmeiras, para que com uma vitória simples conquiste aí, quem sabe, o título brasileiro. Outros pontos que a gente gostaria de tratar aqui ao longo deste vídeo. Galera, Alemão. Alemão, ele veio como aposta, um jogador desconhecido e tal, e é mais uma das apostas dessa direção que deram certo. Assim como Depena, assim como Pedro Henrique, assim como o Wanderson, são alguns dos nomes que vieram, deram conta do recado e simplesmente estão arrebentando. A gente não fala, por exemplo, do Bustos. O Bustos já era realidade. Era um grande lateral no Independente, chega no Internacional e, no caso, tem um desempenho muito bom. O mercado também já era um bom defensor. Esses nomes especificamente, Alemão, Depena, Wanderson e Pedro Henrique, realmente foram apostas que deram muito certo. Like aí para as atitudes da diretoria. E hoje ele é realidade, ele não é mais aposta, ele é solução, é titular absoluto. A diferença dele em comparação aos seus concorrentes, Brian Romero e também o próprio Mikael, né, não tem como comparar. E eu vou dizer outro aspecto ainda, o Alemão ele está crescendo demais na mão do Mano Menezes. Ele não é aquele cara que só sabe fazer muito bem o pivô, é um cara de força, de presença na área e também de muita qualidade técnica. Eu gostaria de ressaltar uma partida muito emblemática que reflete um pouco dessa qualidade técnica do Alemão, é justamente na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. E ele não se intimida com a atmosfera do estádio adversário, seja qual for o tamanho do adversário. Jogar contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, o atual bicampeão da Libertadores, o Alemão simplesmente fez uma excelente partida. E não só essa, como tantas outras, não atua nessa última partida contra o Cuiabá, ele fez também o gol da vitória, tá? Outro questionamento que eu gostaria de trazer, na verdade, do Alemão nem foi tanto questionamento, mas consolidação, né, afirmação. Agora sim um questionamento. Existe chance, existe espaço para Pedro Henrique na equipe titular? Gente, assim, ó, o Pedro Henrique, ele é um jogador diferente, é um cara de muita velocidade, do X1 muito forte, um excelente cruzador também, até porque ele deu uma excelente assistência, parece que cruzou com a mão na cabeça do Alemão. Ele é um cara diferente, qualidade técnica, todo mundo sabe que ele tem. Mas pelo esquema que o Mano monta, eu acho difícil uma vaga para o Pedro Henrique. Até porque o Wanderson está nas graças da torcida, o Alemão da mesma forma. Então hoje talvez não tenha um espaço para o Pedro Henrique. Mas se ele mantiver esse bom desempenho e algum jogador porventura oscile, seja ele Depena, Johnny, até o próprio Maurício, Wanderson, até mesmo o Alemão, o Pedro Henrique já está ali na cola. Então ele tem que manter esse excelente desempenho, até porque o Inter não pode depender somente de 11 jogadores, os 11 titulares, para ser campeão. Precisa também de um banco de reservas. E hoje, olha o banco do Internacional. Pedro Henrique está muito bem. O Tyson, que é um jogador de qualidade técnica diferenciada. O Alan Patrick também diferenciado. O Edenilson diferenciado. Então o banco do Inter é bem recheado, né, de opções, de características, né, interessantes. Agora, não pode só depender dos 11 iniciais. Se algum porventura oscilar, tem uma opção já no banco. E o Pedro Henrique, com certeza, é esse 12º, no máximo, estourando, 13º jogador aí de opção para o Mano Menezes. Por falar nesses jogadores, né, tidos aí como contestados inicialmente, que são realidade nesse momento, estão jogando muito bem, vamos falar que as renovações de Depena e Wanderson estão bem encaminhadas. Por sinal, o Wanderson, aquele total ali de 4,5 milhões, né, parcelado 6 vezes, né? Isso já está bem encaminhado em relação ao Krasnodar. E o Depena, ele vai inclusive ter um contrato mais longo, até porque o vínculo dele com seu clube anterior vai, no caso, se encerrar ao final desse ano. Inclusive a cúpula colorada já trabalha também
em conversas com o Moledo e o mercado posteriormente para as renovações, né? São dois pilares do sistema defensivo, embora o Moledo não seja titular, o mercado seja titular, eles são jogadores que são importantes ainda para o sistema defensivo colorado. Inclusive essas renovações todas por uma mola mestre, né? Que no caso é a renovação do Mano. Ele, até o fim de 2023, faz um grande trabalho, embora tenha sido eliminado da Sul-Americana, é um cara que a gente defende a continuidade do trabalho, até pelo excelente projeto que ele tem desenvolvido no Internacional, um time competitivo, uma equipe qualificada que não é aquele time com nomes super badalados, como é, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, mas é um time que joga de uma forma e que tal forma tem dado resultados, principalmente agora, como a gente está vendo, no Brasileirão, a equipe disputa, digamos assim, o título brasileiro, embora não tenha um investimento, arrecadação de Flamengo e de Palmeiras, por exemplo, tá? Então a gente fala aqui algumas notícias do Internacional, tá acontecendo ou não? Será que vai dar para o Inter ser campeão? Só o tempo dirá. Falamos sobre esse panorama, 12 rodadas, 8 pontos de diferença para serem tirados. Alemão é solução. Pedro Henrique tem vaga no time titular. Falamos também sobre renovações do Internacional e principalmente a de Mano Menezes até o final de 2023. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Mais um vídeo aqui no canal falando de Internacional. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!